Ainda na noite de segunda-feira, o Pedro Lourenço conversou com a galera da Rádio Itatiaia, ou a Itatiaia Esportes, como vocês preferirem. E nesta conversa, Pedro Lourenço explicou para o jornalista Emerson Pansieri o motivo da demissão do treinador Fernando Seabra. Só para lembrar vocês, ele já tinha conversado em primeira mão com a galera do Tempo e nesta noite, durante o programa que estava sendo apresentado de forma ao vivo, o Pedro Lourenço falou com o Emerson Pansieri, que colocou a resposta do Pedrinho ao vivo. E é claro que a gente estava de olho para passar tudo aqui para vocês. Só que antes, família, da gente colocar aqui na tela as palavras do Pedro Lourenço, eu tenho que pedir a cada um que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora, família, se liga nas principais falas do Pedro Lourenço. Cruzeiro até dezembro de 2025, Pedrinho. Oi, Pansiero. O motivo da troca do técnico é simples, né? Os resultados, né? Os resultados hoje, o clube deu uma caída muito grande no futebol, né? Nós temos 8 partidas do Brasileirão, nós ganhamos uma só e difícil ainda de ganhar. Não tem tido resultado, né? E nós paramos na tabela, então é muito perigoso esse momento que nós estamos. Então a gente acha que a vinda do Fernando vai dar uma melhorada. E é um cara que tem mais experiência, né? O atual campeão da Libertadores, né? E nós estamos aí na luta aí para tentar ganhar aí a Sul-Americana. Então nós achamos que ele está mais preparado, né? E agradecer que o outro Fernando Seabra, né? Pelo trabalho, pela dedicação dele. E agradecer ele, que ele tem muito sucesso aí, né? O Cruzeiro abriu as portas para ele. É um rapaz bom, trabalhador. Quero deixar que ele tenha uma boa jornada pela frente. E o motivo é esse, né? E esperamos, né? Uma colocação mesmo na tabela do Brasileirão, que tem 8 partidas sem vencer. Confia no Diniz e, se Deus quiser, vai dar certo. Esse, então, o Pedro Lourenço, Pedrinho, falando do Fernando Diniz. Se Deus quiser, vai dar certo. Desejando também sucesso ao Fernando Seabra, por esse trabalho que foi feito, né? 35 jogos. E agora chega o Diniz com uma nova visão de futebol, uma ideia de futebol, mas certamente, Cirilo, era até um tema que a gente debatia agora na redação. Ele não vai chegar aqui amanhã e já vai mudar tudo. Não é assim, né? Vai ter que entender, conhecer os jogadores, a comissão técnica dele também passar algumas coisas que eles vão vendo, né, que eles vão acompanhando ao longo dos dias na Toca da Raposa, para dessa maneira ir introduzindo os processos. E agora, família, eu gostaria de colocar aqui na tela as palavras do PVC e também do jornalista André Herman, ambos do UOL Esporte, que trouxeram um comentário forte sobre a chegada do treinador Fernando Diniz e também sobre a saída do treinador Fernando Seabra. Segundo o PVC, foi um erro demitir o treinador Fernando Seabra, que é, né, o único treinador das principais equipes do futebol brasileiro que foi demitido. Ele quer dizer que entre as equipes que estão ali na parte de cima da tabela, nenhuma delas teria demitido o treinador, a não ser o Internacional, mas essa equipe ainda está abaixo do Cruzeiro na tabela, mesmo com 2 partidas a menos. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do PVC e também do jornalista André Herman. Na avaliação do Diniz, o elenco do Cruzeiro é um excelente elenco, né? É um elenco que dá para, inclusive, brigar por coisas grandes e importantes. A única dúvida que eu fico, e eu até perguntei, mas ainda não tive resposta, e eu estou monitorando aqui o WhatsApp, enfim, para ver se me respondem, sobre o Cássio, né? Porque goleiros do Diniz gostam de sair com o pé, né? Ele praticamente transformou o Fábio nesse goleiro, que aliás tem toda uma história com o Cruzeiro, de ser esse goleiro que sai com os pés. Será que o Cássio vai se adaptar à questão do Diniz, que é essa saidinha, essa saída de bola? Eu me recordo que, assim, de ver jogos do Cássio, não é a principal característica dele. Então é um ponto a ser importante aí, né, PVC? Das conversas que eu tive com o Seabra, ele explicou
cuidadosamente como o time estava preparado para não entregar a bola para o Cássio no jogo. Você recua para o Cássio, na certeza. O Cruzeiro joga de uma maneira a que o Cássio só jogue com os pés na segurança. E esse é um ponto importantíssimo. É verdade que o Diniz melhorou muito o jogo com os pés do Fábio, mas o Fábio já era melhor com os pés do que o Cássio antes. É meio um vício do futebol brasileiro. O Seabra foi o técnico demitido neste campeonato na posição mais alta da tabela. 7º lugar. Só dos 14 que foram trocados neste campeonato, só o Cuca saiu mais alto, em 5º lugar. Mas o Cuca pediu demissão. Então, de todos os demitidos, o Seabra foi demitido na posição mais alta da tabela. Aí você fala, é um absurdo demitir o Seabra. Eu não demitiria o Seabra. Eu acho que é um vício do futebol brasileiro. Eu conversei com o Seabra algumas vezes, tomei uma aula de futebol do Seabra. Os caras podem achar que falta liderança. Conhecimento para ele não falta. Então, eu não demitiria. O Cruzeiro está se medindo pelos últimos 8 jogos de brasileiro, que ganhou um só. E do Atlético Goianiense, que é o Lanterna. Então, é essa a medida do Cruzeiro. Por isso que eles acham que precisa mexer o doce ou a água do macarrão. Agora, família, prestem atenção. Outras palavras que eu gostaria de separar aqui para vocês é da galera da ESPN, que trouxe mais detalhes sobre a saída do treinador Fernando Seabra e a chegada do Fernando Diniz. E eu gostaria de destacar as palavras do Zinho, ex-jogador do Cruzeiro, que fez elogios ao Paulo Pelaipe, ao Edu Dracena e também ficou meio assim com a saída do treinador Fernando Seabra. Ele fala, o Cruzeiro mudou de patamar, o Cruzeiro tem planos maiores para esta atual temporada e o Fernando Seabra não estava correspondendo dentro de campo. Só para lembrar vocês, nos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro teve apenas uma vitória. O Cruzeiro, que há jogos atrás brigava pelo título junto com o Botafogo, agora está brigando para pelo menos ficar entre os 6 primeiros colocados. Só observação, o Atlético e também o Internacional têm 2 partidas a menos. Se o Cruzeiro ter um azar dessas equipes ganharem os próximos jogos, pode cair para a 10ª colocação. E ficar de fora da Copa Libertadores é uma situação realmente drástica para o Cruzeiro. Agora escutem o que a galera da ESPN tem falado sobre a troca de treinador. Mas do Fernando Diniz, ele precisa de tempo para os jogadores entenderem, precisa de tempo para que o trabalho seja executado. Se essa for a visão do Cruzeiro, ótimo. Eu sei que tempo no futebol. É ganhar agora. Quanto tempo leva cada treinador, Mauro, que você falou? 5 meses? Zinho. Quanto tempo vão dar para o Diniz ensinar ali? Sai com o pé aqui, começar a jogada construindo, no zagueiro. Se contratou... Sabe o que esperar, né? O Dracena, o Paulo Pelaipe, o É uma excelente gestão, né? Uma excelente comissão. São os caras que eu respeito muito. Trabalhei com o Alexandre não, mas com o Pelaipe. Foi meu diretor no Grêmio, quando eu era atleta. E o Dracena, a gente jogou no Cruzeiro. E eu fui diretor dele no Santos. São os caras competentes, sérios. Eu, né, por conhecer eles... vou acreditar que eles, nos bastidores, nos treinamentos, nas viagens, no vestiário, detectaram que o Seabra não tinha condições de objetivar o que o Cruzeiro quer na temporada. O quê? Classificar entre os ou está na pré-Libertadores? 6. Não estou botando no G4. G6, que pode virar um G7. Mas existe uma pressão da presidência para ter um nome de peso, né? Não, mas assim... eles são gestores. E eu acho que o presidente, ele tem a voz de comando, mas delega a eles esse poder, porque são os caras muito competentes da bola há muito tempo. Então eu tô aqui perto ainda para brigar por um G6. Eu não colocaria o Cruzeiro lá no início, no G4 do Brasileirão. Não, é 7º. Se ele entra numa pré-Libertadores, já é um grande resultado para um time que está sendo montado no ano. E brigando na Sul-Americana... praticamente eu estou com o Pascoal. Tem uma classificação muito encaminhada. Ganhou fora de casa do Libertad. Sim. Então, assim, eu estou acreditando que ali, no dia a dia que a gente não está do Cruzeiro,
nos treinos, nas viagens, que eu fui atleta, fui diretor, a gente sabe que tem muitas coisas ali que está enxergando. O resultado, às vezes, acontece, mas não é o melhor desempenho, o ambiente não é o mesmo. Então, os caras estão ali e viram alguma coisa. Olha, a gente precisa trocar e trazer um cara mais cascudo, mais experiente, com um nome de peso, para com esse grupo que a gente montou, a gente conseguir os objetivos do ano e preparar já para o próximo ano. É isso. Então, chego muito claro que a nova diretoria, e eu nem estou falando sobre certo ou errado nesse momento, mas que a nova diretoria do Cruzeiro que assumiu com o Seabra treinador, né? Quem o contratou foi o Ronaldo, o Paulo André, a turma que estava no Pedro Martins, que estava no Cruzeiro antes, e na primeira oportunidade, até pelo perfil do Pedro Lourenço, do Alexandre Matos principalmente, que são caras que buscaram nome, peso pro Cruzeiro, que na primeira oportunidade que tivessem mais concreta, que o Fernando Seabra, que não tem nome, é um técnico novato, ele seria retirado para que eles colocassem alguém do tamanho que eles enxergavam pro Cruzeiro. E essa oportunidade apareceu agora no momento de oscilação. Embora o Cruzeiro tenha ido muito bem contra o Libertad, fez 2, poderia ter feito 4 contra o Libertad do Paraguai, no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vem no momento de oscilação, de alguns questionamentos em relação ao treinador. Então, nesse momento, a diretoria fez o que eu já imaginava que eles fariam antes do fim do ano. Então, não me surpreende. Esse é o ponto 1. Ponto número 2. Acho a demissão injusta. O Seabra não fez por onde ser demitido. Embora o trabalho estivesse agora, no momento de oscilação, momentos de oscilação acontecem com qualquer tipo de trabalho. O Abel Ferreira passou por oscilação. O Zubeldia tem gente que não gosta do que ele fez na última semana. Acho que é preciso compreender isso. O trabalho do Seabra, no todo, era um bom trabalho. Levou o Cruzeiro a boas colocações, o Campeonato Brasileiro brigando por vaga, Copa Sul-Americana brigando por título. Então, embora entenda que o time não vive o melhor momento, a demissão, pra mim, ela foi injusta. Ponto 3. O Cruzeiro deve melhorar com o seu novo técnico. O Diniz, para mim, é um técnico superior ao Seabra, que é um técnico novo. É um excelente treinador, dos melhores que temos dentre os técnicos brasileiros. O Cruzeiro tem um bom time, jogadores técnicos que podem evoluir nas mãos do Diniz. Então, não me surpreende, achei injusto, mas acredito que o time vai melhorar a partir de agora. Eu quero te ouvir também, André, mas antes vamos colocar uma tela. Eu tenho uma tela. Mas temos uma tela que é a tela antes e depois do áudio. Vamos lá. Antes e depois do áudio. Nem lembrei do áudio. É isso que eu ia falar. O meu acréscimo passa por essa história. Vamos lá, olha lá. Se fosse meu, o Seabra sabia que em algum momento ele ia perder o emprego. Ele estava absolutamente consciente que isso ia acontecer. Eu considero a demissão injusta, como o Gustavo, porque não há nenhum relato, nenhuma informação que o Fernando Seabra, como se diz no linguajar do futebol, perdeu o vestiário. Não há nada sobre isso. Que, assim, essa é, entre aspas, a morte do trabalho de um treinador. Quando os jogadores não acreditam mais nele, e não é aquela coisa de jogar por ele, porque também não precisamos dramatizar a esse ponto, mas é acreditar na visão, acreditar nas orientações, entender que o trabalho pode estar passando por irregularidades, mas tem uma boa perspectiva, tem possibilidade de sair. Jogadores que também, usando o mesmo linguajar, compram o jeito de um treinador trabalhar como se fosse deles e estão juntos. Quando não é assim, não adianta. Pode ser técnico vivido, pode ser técnico no começo de carreira, pode ser o ex-boleiro, pode ser o acadêmico, o estudioso, o paizão, não importa. Pode ser o estrangeiro também, como já aconteceu muitas vezes. E essas são as alcunhas, né? Os crachás dos treinadores aqui no Brasil, de acordo com os dirigentes. Tem o ex-boleiro, tem o estudioso e tem o estrangeiro. São todos iguais. Colocados nessas gavetas, eles são todos iguais. Então, eu considero a demissão injusta, porque se não fosse um treinador em início de carreira, com pouca coisa já mostrada, mas muito a mostrar, os próximos clubes do Fernando Seabra vão receber um técnico muito preparado e muito capaz, mas se fosse um outro treinador, haveria mais suporte, pelo menos um pouco mais de paciência, e não haveria brincadeirinha com o áudio de WhatsApp, que vale a pena a gente lembrar, não corresponde à verdade. Não é que o áudio é falso, o áudio é real. É a voz do dono da SAF do Cruzeiro, mas a bronca que ele relata para um amigo não aconteceu, ele não fez o que ele disse que fez. Ele estava ali só brincando, mas atrapalha. Atrapalha porque mina a relação do técnico com os jogadores, cria ali uma dúvida, será que eu não estou jogando porque... Né? Essas coisas. E jogador desconfiado é muito ruim para o trabalho do treinador. O que eu pergunto é, quanto tempo vai demorar para o primeiro áudio aparecer sobre essa saidinha aí? Que negócio é esse, essa saidinha? Esses passes dentro da área? Essa irresponsabilidade perto do nosso gol? Por que não dá um chutão? Eu quero esperar para ver isso acontecer. E aí a gente vai saber se é de verdade ou se não é, ou se o trabalho do Fernando Diniz está recebendo o suporte que deve. Tomara que sim, porque é um treinador muito bom. Pra gente arrematar justamente isso, o Pac falando dois... Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!